Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A fé sem obras está morta. Eu quero ler um texto que está em Tiago, no capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 14 ao 26. Está escrito assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amados, eu trouxe esse texto aqui hoje para nós analisarmos e compartilharmos essas escrituras, para nós compreendermos que a fé sempre nos levará, sempre nos impulsionará a uma vida de obediência a Deus, a uma vida de prática das obras de Deus. Tiago, quando ele escreve esse texto aqui, algumas pessoas, quando leem, pensam que é uma escritura que está contradizendo a escritura de Romanos, em que o apóstolo Paulo dá o mesmo exemplo de Abraão, e ele diz: veja que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E aí, quando algumas pessoas leem esses dois textos, podem pensar: poxa, mas então a escritura está se contradizendo? Jamais, porque a escritura nunca se contradiz. Por isso que nós precisamos o quê? Compreender a forma de leitura, amados. Por isso que é importante nós estudarmos compreendendo o texto, perguntando para o texto quem escreveu, para quem foi escrito, qual foi o objetivo de ter escrito isso. Isso tudo já nos responde algumas coisas, já nos faz entender que não são escrituras que se contradizem, pelo contrário, são escrituras que se completam. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu lá em Romanos, ele estava direcionando as suas escrituras para um povo, para um público que estava sendo assediado, vamos dizer assim, pelos judeus que queriam que os gentios que estavam crendo no evangelho, eles se circuncidassem, eles guardassem o sábado, eles estavam colocando assim: olha, para vocês de fato serem salvos, se vocês não realizarem algumas obras, não adianta só a fé em Jesus. E aí o apóstolo Paulo precisa mostrar para eles que não são as obras que salvam. Por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles gentios estavam começando
a achar que não era a fé em Jesus, mas era aquilo que eles faziam, as suas obras, é que determinariam se eles de fato seriam salvos ou não. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza a vida pela fé, ele enfatiza falar sobre a fé. Mas é interessante porque nessa própria carta aos Romanos, em que o apóstolo Paulo dá o mesmo exemplo de Tiago, só que ele enfatiza um outro aspecto, nessa mesma carta, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala que Deus chamou um povo para a fé e para a obediência que vem da fé. Ele já deixa claro que todos aqueles que creem, eles levarão uma vida de obediência, ou seja, realizarão as obras de Deus. E Tiago está escrevendo a carta, no início ali de Tiago, nós vemos que ele escreve assim, para as 12 tribos dispersas, ou seja, é para o público judeu que havia crido em Cristo Jesus. E de repente, eles poderiam pensar, não, agora eu creio em Cristo Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Eu já tenho minha fé em Cristo Jesus, já estou salvo. E eles estavam negligenciando a vida prática. Veja que toda a carta de Tiago é uma vida prática. Ele fala sobre uma obediência prática no dia a dia, na rotina, sobre como falamos, sobre como temos usado a nossa língua, sobre que tipo de sabedoria nós estamos utilizando. Ele vem falar sobre se de fato estamos nos submetendo a Deus ou não. Então é uma carta que nos revela a vida prática. E aí ele diz, olha, não adianta vocês acharem que sem obras vocês serão salvos. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela é revelada, mostrada através das obras. Então a ênfase de Tiago é dizer que a fé sempre vai gerar boas obras. Por isso que pode parecer que sejam escrituras contraditórias, essa de Tiago e aquela de Romanos capítulo 4, mas não são. Públicos diferentes com atitudes diferentes. Um público, que é o da carta aos Romanos, já acreditava que estava salvo pela fé em Cristo Jesus, estava sendo enganado de certa forma para acreditar que não bastava a fé, eles tinham que fazer alguma coisa para a salvação. Por isso, Paulo enfatiza a justificação pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Aqui na carta de Tiago é para um público que acreditou em Jesus, que depositou a sua fé em Jesus e por depositar a sua fé em Jesus começou a acreditar que não precisaria fazer mais nada. Pronto, agora eu já creio em Jesus, está tudo certo, posso viver do meu jeito de qualquer maneira. Não é assim, não funciona assim. Tanto que ele diz: você pode me dizer que você tem fé e que eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Ou seja, as minhas obras são resultado da minha fé. Não adianta eu só dizer que eu tenho fé, que eu acredito em Jesus. Por quê? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem nisso. Eles creem e eles tremem. Ou seja, declarar que acredita em Cristo Jesus não é suficiente. Por quê? Porque a verdadeira fé sempre produzirá boas obras. Essa é a ênfase desse texto e nós precisamos compreender isso, amados. Muitas vezes vou colocar nós aqui, nós que pregamos a mensagem da graça, muitas vezes algumas pessoas não conseguem conciliar a vida de obediência, de realização de boas obras com a graça de Deus. Por quê, amados? Porque falta o entendimento do que de fato é crer em Deus. Crer em Deus, crer em Cristo Jesus, não é só falar que eu creio, mas é viver aquilo que eu falo. Ou seja, a minha fé sempre vai gerar boas obras. Por isso que a fé sem obras, na verdade, ela está morta.
Uma fé viva e operante e eficaz sempre produzirá boas obras. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre a nova vida em Cristo, e ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mas ele vai dizer assim, ali no versículo 10 de Efésios 2, ele diz assim, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes mesmo de nós a praticarmos. Ou seja, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e essa fé sempre nos levará à prática das boas obras, porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras. O objetivo é que nós realizemos as obras de Deus. O objetivo é que nós vivamos em obediência a Deus. Do que adianta nós declararmos que temos fé em Cristo Jesus e vivermos o modelo do mundo, a forma da carne, ou vivermos de uma forma meramente religiosa? Não, a fé em Jesus Cristo produzirá as obras da vida de Jesus Cristo. Vou repetir isso aqui, amados. A fé em Jesus Cristo sempre produzirá as obras da vida de Jesus Cristo. Eu e você, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos o nosso espírito regenerado, ou seja, nascemos de novo. Essa fé produz as obras, nos impulsiona a viver as obras de Jesus, ou seja, a viver o modelo de vida que Jesus Cristo viveu. Muitas vezes nós temos negligenciado isso e achamos que a fé é apenas algo que nós declaramos e falamos. Quantas pessoas dizem crer em Cristo Jesus no mundo hoje? Muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas elas não praticam as obras de Jesus. O que a palavra está nos dizendo? Que essa fé, na verdade, ela está morta. Essa fé é uma fé inútil. Ah, amados, eu creio que eu e você não queremos ter uma fé morta, uma fé inútil. Nós queremos viver essa fé. Nós queremos praticar essa fé. E é isso que essas escrituras de Tiago nos encorajam. É isso que essas escrituras nos mostram, nos revelam. Não adianta nós vivermos apenas de palavra, apenas da boca para fora. Nós precisamos de fato praticar a nossa fé, viver a nossa fé. Por quê? Porque a verdadeira fé sempre vai gerar as boas obras. Nós nascemos de novo. E nós nascemos de novo por meio do quê? Da fé. Então, a verdadeira fé, ela produz em nós essa vida genuína. E essa vida genuína, ela vai ter uma forma de se comportar, ela vai ter uma prática, ou seja, ela vai ter obras. E essas obras serão realizadas por alguém que crê de fato em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos impulsionados por Deus, nós somos levados por Deus, amados, a viver a palavra, não apenas a dizer que nós cremos na palavra, mas a vivermos a palavra. A verdadeira fé sempre nos coloca num caminho de transformação, num caminho de amadurecimento, num caminho em que nós vamos assumindo cada dia mais de fé em fé e de glória em glória o estilo de vida do reino de Deus. A verdadeira fé faz isso conosco. Agora, se for uma fé apenas da boca para fora, ou seja, uma fé morta, ela se contenta em apenas dizer que crê em Jesus. Mas dizer que crê em Jesus não significa que de fato alguém crê. É por isso que é importante nós entendermos essa verdade para nós não sermos enganados, para nós não sermos ludibriados. Amados, nós podemos, assim como Tiago, mostrarmos a nossa fé
através do nosso estilo de vida. Isso são as nossas obras, através da nossa prática diária. O que nós temos vivido? Como nós temos vivido? É impossível, a palavra nos mostra isso, que é impossível alguém que de fato crê em Cristo Jesus nunca ser transformado, continuar vivendo do mesmo jeito que vivia antes de nascer de novo. Não tem como. Por que não tem como? Porque essa pessoa nasceu de novo, a semente de Deus permanece ali e vai impulsionar a pessoa a uma caminhada diferente, de obras diferentes. Vai impulsionar o cristão para uma vida de obediência a Deus. A verdadeira fé faz isso conosco. E nós temos vivido numa geração em que muitos têm dito que são cristãos, falam, declaram a sua fé em Cristo Jesus, mas nós olhamos e não conseguimos enxergar nenhum tipo de obra de Deus ali. Nós só vemos obras malignas da sabedoria do mundo. Nós não conseguimos ver transformação nenhuma. Então, que tipo de fé é essa? A Bíblia nos garante que é uma fé morta, uma fé inoperante, ineficaz. Amados, que eu e você, de fato, depositemos a nossa fé em Cristo Jesus, crendo que enquanto nós cremos nele, enquanto nos relacionamos com ele, enquanto meditamos nas suas escrituras, ele vai operando essa transformação e vai nos conduzindo nesse caminho das práticas das boas obras. Sabe, é impossível alguém que de fato nasceu de novo, que depositou genuinamente a sua fé em Cristo Jesus, ele nunca desejar ter comunhão com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é o nosso alimento. Sabe, amados, muitas vezes nós temos visto isso, tantos professantes da fé cristã, e muitas vezes é até mesmo pela forma com que os apelos têm sido feitos. Jesus Cristo tem sido apresentado muitas vezes como um Papai Noel, como alguém que vai chegar para acabar com seus problemas. Quem que não quer alguém que vai resolver os seus problemas? Todo mundo quer. Ninguém vai dizer não. Todo mundo vai aceitar. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, muitas vezes nós temos visto uma fé morta dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. Isso é triste, mas nós temos visto isso porque as pessoas talvez nunca depositaram a sua fé genuinamente em Cristo Jesus. Elas depositaram a sua fé numa esperança de terem os seus problemas resolvidos. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Você estava morto e somente Cristo Jesus pode te dar vida. Você quer ser vivificado? Você quer ser regenerado? Você quer ser reconciliado com Deus? Creia em Cristo Jesus, porque sem Cristo você está morto. Este é o verdadeiro apelo que tem que ser feito. As pessoas precisam saber que a humanidade está morta, separada de Deus. E quem produziu a reconciliação e fez uma obra completa para unir novamente, para restabelecer o relacionamento do ser humano com Deus, foi Cristo Jesus. Por isso que o único caminho que leva o ser humano até Deus é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Por que muitas pessoas que se dizem cristãs estão aceitando esse engano, essa mentira de que todos os caminhos levam a Deus? Porque eles nunca entenderam de fato o que aconteceu com a humanidade. Eles nunca entenderam de fato que o pecado entrou para separar a humanidade de Deus, separar no sentido de tirar o relacionamento, a comunhão, a vida genuína, que só pode ser encontrada em Deus. O pecado veio para destruir isso. E quem foi capaz, por meio de sua obra, de reconectar o homem com Deus? De justificar o homem, de salvar o homem? Jesus Cristo. Por isso que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Então,
muitas vezes nós vemos essa fé morta no meio da comunidade cristã, exatamente por causa desse apelo, que não é o apelo para o verdadeiro evangelho, é um apelo que qualquer pessoa vai dizer sim, qualquer pessoa que esteja ali no meio de um sofrimento, ela vai dizer, eu quero, vai me tirar do meu problema, eu quero. Não, não é simplesmente tirar do problema, é te tirar do maior problema, que é que você está morto. Sem Jesus Cristo, você está morto. Não há vida em você. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 26, assim como o corpo sem espírito ele está morto, sem o espírito regenerado. O corpo sem o espírito regenerado ele está morto. Parece que está vivo, porque as pessoas estão andando por aí, estão respirando, mas na verdade eles estão mortos, mortos espiritualmente, da vida verdadeira. Do mesmo jeito, a fé sem obras, ela está morta. É uma fé ineficaz, inoperante. Amados, que eu e você, nós entendamos essa vida de fé genuína em Cristo Jesus. Eu creio que nós temos entendido e que nós temos avançado nesse caminhar com Deus, compreendendo que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, Ele mesmo, que é o líder e aperfeiçoador da nossa fé, Ele mesmo vai o que? Nos conduzindo para uma vida de obediência, para uma vida de prática das boas obras que Deus mesmo preparou para nós realizarmos. Amados, que eu e você nós possamos cada dia mais nos rendermos a Deus, entendendo essa vida da fé, porque o justo viverá pela fé e a fé sempre produzirá boas obras. A fé sempre revelará o caráter de Cristo. A verdadeira fé sempre nos impulsionará a praticar as obras de Cristo Jesus, a manifestar o caráter de Cristo Jesus. A verdadeira fé faz isso conosco, amados. A verdadeira fé nos conduz por um caminho de prática da palavra, de obediência a Deus. Não uma obediência para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque fomos redimidos, porque fomos regenerados. Então nós vamos realizar as obras de Deus. O Senhor já me regenerou, já me salvou, já me justificou, já me perdoou, para que eu possa viver e praticar a vida que Ele conquistou para mim. Esse é o funcionamento da fé. Que eu e você possamos compreender isso, possamos nos sujeitar a Deus para viver isso. Que em nome de Jesus, quando as pessoas olharem para o nosso modelo de vida, para a nossa prática diária, para as nossas obras, eles possam entender que essas obras são as obras de Deus provenientes da fé. Nós não estamos realizando as boas obras para sermos salvos ou justificados por Deus. Nós realizamos as boas obras porque nós já fomos salvos e justificados. E agora, tendo o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, nós vamos seguindo a sua instrução, o seu conselho, a sua direção, e então vamos praticando as obras de Deus. Amados, que eu e você, nós cada dia mais desejemos viver essa fé viva, operante, eficaz, que nos leva pelo caminho de Cristo, pelo caminho da santificação, pelo caminho das boas obras, pelo caminho da obediência. A graça de Deus sempre nos conduz por esse caminho. A graça de Deus nos capacita para vivermos essa vida de obediência a Deus. Por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra, para nós conhecermos a vontade de Deus, conhecermos o que Ele pensa a respeito de todos os assuntos que nos rodeiam. Por isso que é importante nós lermos a palavra, estudarmos a palavra, e nós estamos aqui sempre encorajando os irmãos. Leiam a Bíblia, meditem, e o nosso conselho é sempre, não leiam somente versículos isolados ou apenas uma parte das escrituras. Quando começarem a ler, a meditar, peguem um livro inteiro. Eu quero ler todo o livro de Tiago. Leia 5 capítulos do livro de Tiago, medite naquelas escrituras, deixe Deus trazer o entendimento daquelas escrituras. Vale a pena, amados. Esse é o modelo de vida que Deus nos deu, que Deus conquistou para nós.
para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos nos render a esse modelo de vida, que é um modelo de vida de uma fé operante e eficaz, que não fica ali passiva, inativa diante das circunstâncias, não. A verdadeira fé sempre nos conduz para as boas obras que Deus mesmo já preparou para nós e Ele mesmo nos capacita para realizarmos. Por quê? Porque é Ele que nos vivifica. É o Senhor que nos vivifica, para que nós possamos viver plenamente a vida que Ele conquistou para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a viver esse estilo de vida de fé, que não é uma fé só da boca para fora, mas é uma fé genuína, verdadeira, que sempre nos impulsiona para a prática das boas obras, que sempre nos impulsiona para uma vida de obediência, que sempre nos impulsiona a uma vida de relacionamento e comunhão contigo, para te conhecer, para saber qual é a sua vontade. Pai, nos ajuda a vivermos assim. Nós não queremos ser apenas professantes da fé cristã, não. Nós queremos praticar, viver a fé. Não queremos que a nossa fé seja uma fé morta. Não queremos apenas dizer que cremos, porque isso até os demônios creem, como a Bíblia diz, creem e tremem. Nós queremos de fato viver a fé. Nós queremos de fato colocar em prática a vida da fé. Justificados, pois, por meio de Cristo, agora nós podemos viver essa vida de fé. A vida do justo é pela fé. E é assim que nós queremos viver. Nos ajuda nisso. Espírito Santo nos capacita, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que nós possamos ver como Deus vê. Ah, Senhor, nos ajuda a praticar as obras de Jesus, a abandonarmos esse modelo de vida da carne, alicerçado nesse mundo aqui, e que nós possamos assumir o estilo de vida do Espírito, realizando as obras de Deus. Uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de rendição ao Senhor. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Sozinhos nós não conseguimos. Nós dependemos de Ti, como está escrito em João 15:5, que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. E é verdade, Pai. Sem o Senhor, Jesus, nós não conseguimos fazer coisa alguma. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Então nos ajuda para que a nossa fé seja uma fé viva, poderosa, eficaz e operante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.